Espero que você esteja em paz, que você saia desse vídeo, dessa passagenzinha, é só uma invasão na sua casa, de alguma forma sempre é. Já parou para pensar que cada coisa que a gente abre, cada coisa é uma vibração, né? Alguém que fala, alguém que emite, você pensa, plasma, cria uma característica, né? Que ela seja melhor. Então, curiosidade sobre o Braulio. Vai ser bem direto, tá? Não vai ter muita conversa hoje. Eu vou falar baseado em coisas que eu vou pegando nos livros, eu vou complementando com as minhas pequenas experiências. Primeira coisa interessante que você percebe lá é a perda total do entendimento do espaço e tempo. Você não sabe mais que hora é, você não sabe mais que dia é, perde-se. Às vezes acontece com a gente aqui, a gente só não consegue isso porque existem compromissos aqui, existe envelhecimento. Então, se passar um ano, se você não se cuida, você sente uma diferença visual para um lado e para o outro, né? Lá não. Então, um lugar onde minutos podem parecer também muito tempo, porque, como você não sabe, tem gente que você tem ideia que é resgatado, e você fala que você está há 10 anos, nossa, ela pensa que está há algum tempo, mas não 10 anos. É bem difícil processar tempo. No umbral, os espíritos perdem totalmente a noção de tempo, porque o sol também não aparece do mesmo jeito. Tem lugares que eles nem aparecem, para você ter ideia, tomando confusão. Uma coisa interessante no desencarne, uma outra curiosidade, é que os ambientes logo após o desencarne, quando as pessoas não conseguem se desprender, não conseguem, ou são ajudadas e não conseguem, é de uma perturbação muito grande. É como se você estivesse num sonho sem controle, só que aquilo realmente está acontecendo, e você não volta, não acorda, né? Então, os corredores desses locais, o hospital não costuma ter obsessores, tem, mas não costuma. Então, os corredores de hospitais, no momento que as pessoas estão adormecidas, ou ela já está em estado, às vezes, de ida para umbral, porque elas vêm no estado médio da sua vida não muito bem, é uma perturbação. Então, é difícil você despertar um espírito em estado de perturbação. Essa é uma curiosidade difícil de entender. Aí você fala, por que é difícil? Pelo mesmo motivo daqui, só que lá ainda é mais complexo. Aqui, se passar, eu sempre dou esse exemplo, passa, sei lá, 5 anos uma pessoa se drogando, sentada ali no chão, crack, cracolândia e tal, você não consegue mais se comunicar com ela. Cara, aconteceu uma coisa comigo, o cara até vai saber do que eu estou falando, sutilmente. Uma pessoa que eu conhecia, a pessoa perdeu totalmente espaço e tempo, ela não sabia mais direito quem eu era, não tinha mais consideração, nada, e era uma pessoa que deveria ter, nada. Pelo contrário, me olhou assim como se fosse nada, me pediu imediatamente alguma coisa para comprar cerveja, cigarro e dinheiro para outras coisas, fingiu que eu fui embora, assim. A empatia some, isso de um ser que está aqui, infelizmente caindo num mundo não muito legal, de drogas e outras coisas. Lá esse processo é muito complexo, porque vai piorando. Aqui chega uma hora que o corpo não aguenta, a pessoa morre. Acabou. Mas não. Então despertar, tenta só despertar uma pessoa que não precisa nem ser, é muito difícil despertar uma consciência. Isso é uma curiosidade, porque às vezes a gente pensa de forma imatura, que as pessoas conseguem chegar aí, eu fui ali no centro espírita, fui ajudado. No centro espírita, eu falo isso com convicção. Esotérico, espírita, apométrico, o que for. Só é ajudado aqueles que estão na hora de serem ajudados, e é o espírito da pessoa que acompanha ela, quando ela chega lá, que não está na hora de ser ajudado, ele sofre um pequeno baque magnético temporário, e com isso um afastamento temporário, mas ele volta. Cara, isso acontece em todas as regiões. Uma curiosidade que a gente sobre o umbral é difícil ajudar uma pessoa se ela não quer ser ajudada, aqui ou em qualquer lugar. Assim como você não adianta levar uma pessoa psicólogo, psiquiatra, para lugar nenhum se ela não quiser ajuda. Não adianta. Não, é perda de tempo, perda de recursos, não vai ter jeito. A gente tem que tentar, mas não vai funcionar. É um negócio difícil, essa coisa, né? Uma coisa interessante no umbral são as chuvas, as estranhas chuvas que acontecem no umbral. Além das chuvas, você tem outras coisas, mas, por exemplo, a chuva ela é feita de uma substância viscosa, escura, que gruda, às vezes, no corpo espiritual, porque ela pega, chove normal na água, mas ela pega resquícios do ar,
na hora que cai. E ela bate já no corpo como se fosse uma coisa meio ácida. Normalmente, apesar de ser melhor do que o ambiente sem ela, ela alivia até certo ponto o ambiente, mas ela não consegue ser totalmente pura. Outra coisa interessante é que os rios são muito escuros, muito densos, muito grosso. A água do umbral é uma água de rio, é uma água que já caiu algumas vezes. Grossa, eu voei por cima, tomei bicuda de um espírito, aí eu fiquei lá dentro do rio. Aí fiquei me concentrando para não voltar para o corpo, mas passou um tempinho lá tentando sair da água, não saí de jeito nenhum. Fui para o corpo, voltei para o corpo. Você também tem outra curiosidade sobre em questão de água, para a gente não saber sair daqui, são duas, em relação ao mar. O mar é muito agitado no umbral, mas normalmente ele parece ter vida. Se você chega perto do mar, parece que as ondas vêm para te pegar. É muito estranho isso. Tanto que os espíritos, alguns que eu conversava, eles não chegavam perto do mar. Se chegar, ele pega. E tem seres morando dentro do mar. Malvados, estou falando do umbral, tá? Eu não sei o que é aquilo. Eu tenho um relato meu chamado Seres Estranhos no Mar. Cara, era homem com cara de baiacu. Era com, sabe o Jack Sparrow, aquele lá, o Piratas do Caribe? É pior que aquilo. Pior. Os caras fazem filme, acho que os caras se concentram, vê alguma coisa em sonho, sei lá o que é, e faz as coisas. Pior do que aquilo. Uns bichos horríveis. São malvados. E eles não, parece que são moradores dali. Eu não sei se são espíritos do nosso tipo. Eu não sei o que é aquilo. Eu sei que eles não gostavam de mim. E tinham espíritos aprisionados. Esses espíritos que são puxados eram aprisionados em redes. Eram redes meio verde, parecia que tinha um limo, muito limo nela, bem grande, que grudava. Você encostava nela, você grudava. Sabe essas redes que pega peixe de malha? Aquela rede pega espírito. Nunca ouvi e vi nada disso. Essa experiência lúcida que eu estava assim. Eu estava comecei inconsciente, desci do ônibus, estava no ônibus, assim, inconsciente, indo para casa, vê? Sempre assim. Aí eu falei, velho, eu não tô fora do corpo aqui, eu não tô no ônibus, eu tô fora do corpo, para aí que eu vou descer. Só que eu desci na frente do mar, velho. E era um mar, velho, que eu tava longe e as ondas eram enormes, elas batiam lá, aquela espumante, né? Aí eu, inocente ainda, resolvi me aproximar, mas não me aproximei muito, não, eu pisei na areia. Eu tava meio como se fosse num lugar mais distante, eu pisei na areia, cara, a onda, ela veio como um espumante, me puxou, mas me puxou assim, quando me puxou já estava uns 2, 3 quilômetros lá para frente. Ela leva você como se fosse uma maré de retorno muito forte. Eu caí nesse lugar aí, dentro d'água. Eu não sei se foi permitido, se os mentores deixaram, ou se realmente aconteceu, ou se era uma experiência que eu tinha que talvez aprender alguma coisa. Sei que então tem umas coisas muito estranhas. E tsunamis. No astral, estranhamente, muitas vezes eu estava fora do corpo voando. Eu vi aquela onda passando embaixo, assim, velho, vai ter tsunami na Terra. Eu, inocente, achava, imagine se eu viesse aqui, por isso que eu falo, tem que tomar cuidado. Pessoal, vi tsunami no astral. Não vai, não tem tsunami lá. Não vai vir para cá. Até pode vir alguns, mas é lá só. As águas, não sei se por uma questão de vida própria, se controle por espíritos, de automatismo, elas saem para limpar um umbral tão pesado que elas sujam. O ser humano, ele suja o ambiente de um jeito horroroso, que nem eu faço na minha mesa aqui de vez em quando. Né, cara? Você bota um ser humano, você viu um jardim bonitinho, bota 2 seres humanos na praça ali, sentado num jardim, você vai ver o que acontece com essa praça. Em raríssimos casos, vira um nojo. É a mesma coisa o ser humano no astral. Onde ele está, é tanta sujeira, tanta coisa que não tem que se botar... Assim, 1000 pessoas sujas no lugar, que não se cuidam, bagunçadas, com mente perturbada, se drogando, assediando, comendo, jogando coisa no chão, fazendo necessidades ali também. Não teria como você limpar aquilo. Só uma onda gigantesca passando. Às vezes a gente fala que para limpar a maldade humana, político, gente que não pensa em egoísta, a perdição em si da própria inconsciência do ser humano, só parece só um terremoto, um meteoro batendo aqui. Pá! Fica só meia dúzia aqui. Essas meia dúzia eu montei. E mesmo assim vai virar bicho. Tem até a ideia do colapso da Terra aí, né? Que andei lendo aí com a Carita. Os caras estão construindo esses bunkers aí, né?
um negócio meio louco, um dia a gente pode falar sobre isso. Os mensageiros dizem que os espíritos sentem fome e sede no umbral e continuam sentindo por um tempo muito grande e não passa no umbral. Ela não sacia, quer dizer, até sacia, mas não o espírito perdido. É assim. Quando você desencarna, quando você pensa em comer, o que vem na sua cabeça agora? Sério. Você pensa em comer sushi, um pão com ovo, pensa em pão com ovo com Nescau, na mesma hora. Então, a gente pensa uma coisa, e você sabe que se comer aquilo vai saciar você. Só que você até consegue puxar alguma coisa, sei lá, mas você não sacia. Você começa, tudo o que acontece, você não consegue plasmar, que está no ambiente muito sujo, bagunçado, tóxico, tá? Tudo que você pensa, sua mente não consegue, então você começa a comer coisas do chão, raízes, isso, os espíritos perdidos, tá? Existe um processo mais inteligente que, assim como aqui, é feito um sistema de controle social. A comida também é um controle social. Quem é pobre come bem? Não. É uma pobreza, como é aqui lá no astral. Outra curiosidade. Pobreza. É gente passando fome. É gente pelos cantos, gente morando em favela, em buraco, em cavernas, em coisa no meio uns negócios de lama assim que eles fazem, mas são uma louca. É uma bagunça, não são todos, tem casinhas também, tem tudo. Mas normalmente é igual aqui. Por que é pobre? Só porque o ser humano que vai para lá, ele é o mesmo, só com uma diferença. Lá é pior. Mas aqui é mais denso, verdade, mas aqui se juntam os espíritos bondosos também. Os medianos e os de uma nobreza maior, que faz um trabalho, até mestre vem para cá e encarna aqui. Lá não. Lá só passa aqueles que vão ajudar. Não tem morador, quem mora ali é uma cebosa. Tá mal, por algum motivo. Aí o que acontece? O pior do ser humano é colocado ali. Porque aqui você tem o pior, mas parece que tem uma força. O tempo todo a gente fala de melhora de desigualdade, de cuidar dos animaizinhos, de plantar alguma coisa. Tem um grupo que está forçando o tempo inteiro a bondade. Ele não vence, porque a maldade, a inconsciência é muito alta. Mas tem um grupo que está forçando. Lá não tem isso. Lá o grupo que vai trabalhar, ele só pode ir lá e buscar aqueles que estão prontos. Umbral, só para dar um aviso à parte, não é um lugar para sofrer pelo sofrimento puro. Ele é um lugar para você acelerar a limpeza de compreensão kármica, é consciencial. Você entender o que aconteceu, porque uma pessoa passou a vida inteira fazendo maldade, ou inconsciência, egoísmo, ou o que for. Então, se ela continuar do mesmo jeito, cara, se você pegasse um ser humano egoísta e deixasse aqui na Terra, ia passar 1000 anos e ele continuaria egoísta. Porque o cérebro, ele atrofia, fica parado ali. Quando você vai para o astral, o nível de sofrimento aumenta rápido para você sentir na pele as próprias reações. Não tem uma coisa que fez isso, é o próprio sistema que automaticamente faz isso. É como se fosse um sistema de compensação. É um tipo de homeostase umbralística. Uma harmonia. Sabe o que acontece com o seu corpo quando você desarmoniza? Ele força o outro lado, ele já não consegue mais chegar aqui, não tem mais condição de baixar esse lado, então ele vai fazer isso aqui, ó. Por isso que as pessoas quando tem hipertensão, não volta mais. O corpo perde o controle, perdeu o controle e morreu Maria Preá, não volta mais, velho. Não podia ter falado morreu Maria Preá. Morreu Maria Preá pode. Morreu Maria Preá pode. Nem sei mais o que eu posso falar. Obreiros da vida eterna. Também. Diz aqui que existem zonas específicas, que a gente já fala, de afinidade, e, na verdade, as cidades espirituais, curiosidade, não são só terra ou barro, não. Curiosamente, tem tudo que nós temos lá, com algumas alterações, tudo que tem aqui tem lá. No umbral, estou falando de dimensão superior, não, tecnologia, aí os seres vão usando. Quem que tem acesso a carro? Alguns que estão em uma situação um pouquinho melhor. Quem consegue comprar um carro aqui, entrou no sistema. Ou teve alguém que deu, ou entrou no sistema. E o sistema capitalista, não estou aqui criticando, é um fato, ou você entra mensalmente, você recebe um salário mensalmente, você está lá, ou você não tem o que fazer. Então, quem consegue ter algum poder no astral, mesmo que mínimo, está trabalhando para o astral.
para algum lugar, para alguma facção, para alguma empresa. E as empresas do umbral funcionam de acordo a suprir as necessidades daqueles seres que lá estão através dos seres humanos. Porque se eles estão vivendo na órbita do planeta físico, eles precisam dos recursos físicos, por isso que eles estão ali. Então, eles têm toda uma indústria voltada à questão dos recursos físicos. Então, não pensa que lá é um lugar medieval. Existe, sim. Existem coisas incrivelmente medievais, dessas que eu vou falar aqui. Uma curiosidade que a gente não entende, todos os espíritos são ajudados. Alguns não dá nem para você fazer um amparo, porque o sistema de obsessão é muito alto nele durante a vida. Ele desencarna, o espírito já leva. Como você vê aquele filme Ghost do Outro Lado da Vida, é parecido com aquilo. Você desencarna, o cara já leva, já pega você porque já estava com você e leva. Mas existem muitos casos de todos os tipos e é difícil entender isso. É difícil entender, por exemplo, por que um espírito fica preso no caixão, no seu corpo, pela psique, pelo apego, pela desarmonia, pela não capacidade dos médicos espirituais tirarem ele dali. Não teve condição. Existe uma diferença entre o físico e o astral. É isso que eu quero falar. O físico aqui, você está preso num carro, vem lá o grau dos bombeiros lá, abre, você tira o seu corpo e leva. Você é levado forçadamente. Lá não funciona assim. Lá os espíritos, eles têm um limite até onde eles podem ir. E não é só um limite de respeito, é um limite de origem físico. Físico no sentido física, matéria. Se o ser está em grande desarmonia, a acessibilidade não acontece. Existe um fator frequência-dimensão. Não entra na frequência, não consegue ajudar. Por mais que se tente, tem que fazer esse ser olhar para cá, tem que fazer esse ser perceber que nós estamos aqui. Todo o processo é feito, mas às vezes a perturbação mental é tanta que ele ali fica. Isso é um processo difícil de entender. No livro Sexo e Destino, ele fala que nas regiões do Umbral existem verdadeiros clubes onde os espíritos se reúnem para viver sensações físicas. Esse já falei isso, mas aqui tem que estar aqui, tá? Astral Travel, muito obrigado, tá? Pelo carinho aí, para ajudar a turminha aí. Também, para eu virar membro, vou deixar uma mensagem, já te respondo. Esses clubes são zonas de alegria, digamos assim, lazer, como tem aqui. O que é um clube com, sei lá, aqui, você vai lá beber, vai paquerar, é um lugar de lazer. Só que não fica só aquilo. Aqui no meio de um lugar desse, você acha que um ambiente que você frequenta legal não tem um traficante vendendo alguma coisa ali, pelos cantos? Certo? Mas você vai lá só para relaxar, para curtir seu showzinho, tomar uma cervejinha e vai embora. Você sabe que você não pode beber, deixar sua bebida solta, tem risco de alguém colocar alguma coisa dentro. Então, a gente está vivendo um buraco aqui. Você tem que ficar perto, você não sabe que tem que ir com alguém, né? Esses lugares, eles existem no astral, eles são feitos para movimentar a energia para os seres que, ao desencarnarem, continuavam com as vontades. Então, existem clubes sexuais, clubes de bebida, só que com uma diferença. Ou a energia já foi desviada dos seres humanos através de um tráfego maior, que a gente falei sobre isso aqui, mas eu posso refalar um dia desse de novo. Ou existe um encarnado, fora do corpo nesse ambiente. Ou mais de um. Por exemplo, você está aqui num lugar, tem um encarnado meio que ali sentado ou gostando da coisa, meio inconsciente, um grupo específico vampiriza ele. Existe um preço para entrar nesse lugar. Então, os lugares, eles mantêm... Silvânia, obrigado também, finalmente. Joromil, grande amigo, abraço para você, obrigado. Existe, então, assim como aqui, um comércio acontecendo lá. Isso está acontecendo em todos os cantos que você estiver imaginando do umbral. O umbral, eles têm que viver como a gente vive, e o dinheiro é a energia que vem daqui. Tudo que eles fazem lá é migrado através dessa energia, quimicamente alterado. É como se nós fôssemos a matéria-prima, base. Eles precisam pegar essa matéria e transforma, aí vira queijo, vira uma arma, vira um monte de coisa. Porque é somente isso que eles entendem. Porque eles estão conectados. Na verdade, nós só entendemos a matéria. Nós não entendemos a não matéria. É difícil você chegar para uma pessoa e falar que vai pagar nós com dinheiro astral para ela. Como assim? Não existe isso. Eu quero aqui. Me dê agora, aqui, depois de chegar do lado de lá, chegar lá, você me paga lá também. Não existe isso. É difícil você falar para uma pessoa que... Então, o recurso que ela quer
é esse recurso que a gente entende, é tipo um dinheiro. Eu quero isso aqui, é uma troca. Essa troca era feita em escambo. Tá? E no livro Ação e Reação tem uma coisa muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu não vou influenciar nesse momento. Você acha totalmente justo, até meio um pleonasmo, nosso sistema de justiça aqui? A gente não sabe o que fazer, porque a cadeia não resolve. Você acha que uma pessoa... A gente não sabe o que fazer, mas você acha que uma pessoa que chegou, uma sociedade que se organizou, que foi isso? O mundo era selvagem, a gente fez a organização, colocou uma polícia, colocou não sei o quê, todo mundo aceitou, entrou no contato. Você acha que alguém tem direito a prender alguém por 30 anos? Decidir pela vida toda? É estranho pensar isso. A gente decidiu que assim seja para que a gente vivesse numa sociedade mais ou menos equilibrada. Existe tribunal inferior no astral. Isso é contado na Ação e Reação. Julgamento onde os espíritos são forçados a reviver seus crimes através de projeções mentais e de lá são jogados em vales propositadamente. Ele passa por ali. Existem seres no umbral. No umbral, assim como aqui, por que eu estou falando isso? Porque é interessante, é a mesma coisa. É uma sociedade semi-organizada, eles não estão jogados a barata como a gente pensa, não. É igual aqui. Tem regras rígidas. Tem um sistema que você tem que se adequar a ele. Como é que você se adequa ao sistema? Estudando de novo depois direito tributário, direito constitucional, direito financeiro, não sei o quê, passando num concurso, você entrou no sistema. Não estou dizendo que está errado, mas para você ganhar dinheiro aqui, você tem que entrar no sistema. Vai ser empresário, você tem que entrar. Existe um sistema lá. É parecido com o que está aqui. Então, o mais impactante, esse sistema de tribunal é miserável, só que a diferença é que eles veem tudo. Eles botam você na frente, isso aqui foi não sei o que tal, assassino tal, aí vai vir os acordos ou não os não acordos, se vai ou não, a diferença é essa. Então tem uns espíritos que param e fazem esse tipo de ação lá. Eles definem o que você vai sofrer. Assim como nós fazemos aqui. Por você não ter sido uma boa pessoa aqui. Cara, eu encontrei um espírito que falou isso pra mim. Foi um dia estranho. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com as coisas que nós sentimos. Porque às vezes você pensa que está sendo obsediado e não está. Até tá, mas é diferente. Cara, eu acordei de manhã cedo e tudo estava estranho. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Cara, eu não sei cadê o Saulo? Que porra que aconteceu comigo hoje? Virei um negócio que eu não conseguia voltar à normalidade do que eu entendia como normal naquele dia. Desde de manhã cedo, alguma coisa estava estranha. Pelo amor de Deus, vai acontecer alguma coisa no mundo. Eu olhei jornal para ver se tinha alguma coisa. Eu tentava sentir o ambiente não mudava muito. E eu falava, cara, eu não sentia o espírito colado em mim. Eu falei, que peste é essa? Um espírito conectou a mim. Antes, eu acho que ele pediu permissão, aumentou a mim, eu não lembro. Não sei. Esse cara, ele era um chefe de uma região dessas aí, de tribunal. Ele era ou executor, não sei dizer. Ele conectou a mim, que eu até tenho a imagem, não sei se foi esse o relato, em que eu falei projetado no inferno, foi um negócio tão pesado. Ele me levou no lugar onde os espíritos de alta maldade eram aprisionados por ele, e ele falou para mim, lá na sua terra me chamam de capeta, de diabo, uma coisa assim, mas não sou isso não, eu faço um favor a vocês. Se eu libero esses caras que estão aqui, cara, tinha hora que nós estávamos no meio, numa pedra, sentado numa pedra, e os espíritos vinham se arrastando, eu e ele sentado, ele ficou um pouco distante de mim, tá? Ele falou que ele não ia me atacar a hora nenhuma, e não fez, e vinha aqueles caras se arrastando ao redor, e ele batia com a mão assim, ó, fazia um barulho, tinha uma explosão. Todos saíam correndo desesperados, daqui uns 10 minutos vinham todo mundo se aproximando de novo, assim, nem caranguejo, assim. E eu no meio, lá, vendo o negócio. E vê que interessante, ele se via como um limpador, sabe a justiça, como é que fala? Com as próprias mãos? É isso aí, justiça com as próprias mãos no astral. Só que aquilo não parecia ter tão simples, ninguém fugia dele ali. E quando fugia, ele pegava, ele mantia preso ali, pelo menos é o que ele me falou. Vê que interessante. Esse cara, ele falou para mim que eu estava sentindo aquilo o dia inteiro, porque ele tinha conectado, ele disse que tinha pedido permissão. Por isso que às vezes você tem que se ligar, o que você está sentindo? Por quê? Pode ser um monte de coisa. Até espíritos pedindo ajuda, né? Entre o céu e a terra tem uma coisa bem interessante. O que você pensa
sobre nós pensamos que crianças e bebês são espíritos. Eles só estão na forma de crianças, de bebê aqui. Mas desencarna, eles não... Ou tem um passado, tem uma história daquele bebê. Ele vai com a forma de bebê até uma forma... eu acho uma das sacanagens mais inteligentes que eu já vi na vida é o bebê. É fofinho, vem pelo seu sangue, você olha, parece com você, fala, é pequenininho, você fala, ó, cuti-cuti, ali é o capetinho encarnado, que meteu a faca no seu bucho na vida passada. Ali você pega, ama e bota, ainda dá, pra piorar, ainda dá os peitos para ele sugar. Vem, pega o demôniozinho e bota para você sugar os peitos. E você ama. É incrível, velho. Você ama ele e pega e começa a amar. Então, o que acontece no processo de desencarne? Tem muito espírito que desencarna e não volta à forma normal. Porque Deus ele é ou alguma coisa, sei lá o quê, né? É sacana, maldade das boas. Mas vocês vão ficar inimigo, Pois ele vai mamar seus peitos na próxima vida. Eu falei, opa, vou falar com esse cara agora, desculpa aí, irmão. Se isso não é sacanagem, você não gosta do ser e bota para viver na mesma casa e sem lembrar a vida toda. Eu não consigo ver uma sacanagem mais inteligente. Agora a gente melhora, né? A intenção é que você aprender a amar, não pode ficar sem brigar aqui. Alguma coisa acha que é melhor assim. Quem sou eu para falar alguma coisa? Mas isso é o fato. Mas eu analiso. Existem maternidades no plano espiritual. Espíritos que desencarnam por questão de aborto, por sofrimento, crianças que se acidentam ou ficam doentes, tá? Então tem locais que tem cidades espirituais de cuidados com crianças, só que eu não estou falando de lugares bons, não. Existem alguns ambientes em que essas crianças, sendo elas não eram, elas saíram no umbral e encarnaram. Você acha que ela desencarna, ela vai para onde? Sério. Tinha um espírito em estado de desarmonia. A família, o grupo espiritual precisou fazer uma intervenção colocando essa criatura para encarnar, porque senão não ia dar jeito. Ela não salva-se. Ela dá 5, 6 anos de vida, ela desencarna logo que nasce. Ou a mãe não quer, por algum motivo, não aceitou aquela energia, sei lá. Você acha que vai para onde? Você acha que vai para uma dimensão alta? Existe uma intervenção espiritual mais forte em casos como esse, onde eles tentam pegar esses serizinhos e levarem para alguma maternidade, algum lugar, para cuidarem. Então eles tentam se dar... Porque nem todos voltam imediatamente à forma que eles estavam. Existiu uma magnetização e a gente precisa entender o que é isso. Nós estamos magnetizados aqui. Antes de você nascer, você mudou de forma. No momento que foi feita a concepção, alguns espíritos já ficam dormindo o tempo inteiro ali, outros, depende, não é só no momento, tá? Essa coisa pode acontecer, ao meu ver, entre uma semana e um mês depois, mas pode acontecer alguma gestação sem espírito, por questões kármicas, tá? O espírito não fica um espírito sofrendo ali. Ali tem uma questão orgânica que é mantida magneticamente por uma questão kármica. Isso aconteceu com algumas pessoas. É bem complexo isso, tem um monte de situação. Então, tem espíritos que estão em estado de desarmonia. Muitos, aí fica com dependendo do tipo de morte que teve, fica com a cabeça grande, corpo pequeno, a cabeça pequena, um pedaço do braço. É um negócio meio estranho. Ou fica sem braço, dependendo do tipo. Às vezes tem algumas situações que são complicadas, né? Que eles passam e eles interiorizam na psique deles o que aconteceu. Eu fico uns negócios pequenininhos às vezes, eu fico uns grandes. É difícil, assim. O retorno é muito complexo. Então, como o grupo espiritual fez uma intervenção, eles tendem a pegar esses seres desencarnados e tentar segurar em um lugar numa frequência mediana, para eles não sofrerem devido à magnetização, porque você tirou esse ser, entre aspas, de uma zona ruim, mas ele estava vivendo a vida dele lá, magnetizou ele, colocou no corpo para ele nascer, para ver se tinha oportunidade, mas ele morreu, não deu, fisicamente ele não se manteve na Terra. Isso causa uma reação, o grupo tem que tentar fazer uma intervenção. Nessas intervenções eles se mantêm no umbral, então eles levam pessoas, por isso que tem muita mãe que vai amamentar, não é mãe do espírito, você sai do corpo para amamentar um espírito, é um processo inconsciente. Vai amamentar de fato, não, você está doando energia para o espírito, na verdade. Está saindo ali, realmente, mas é interessante isso, né? Tem um monte de coisinha aqui, cara. Tem uma parte aqui interessante. O domínio da mediunidade, ele fala que nos grupos de trabalhos
positivos, inteligentes, grupos harmonizados, tem um laboratório que é feito ali, onde é feito máquinas de cuidado, de exames, só que tem eu vou tentar achar aqui, tem um livro que eu peguei aqui, daqui a pouco eu vou achar ele, que está aqui. Ele fala que tem espíritos tão inteligentes que quando a casa entra em estado de desarmonia, de ego, de vaidade, quando sai, eles começam a fingirem ser mentores. Não são mentores. Parecem ser. Eles estão, na verdade, enganando a casa, desvirtuando a espiritualidade. Então, é interessante pensar que os caras são tão inteligentes que os mentores não conseguem fazer intervenção. Primeiro porque as pessoas que estão ali, elas já estão em estado de fanatismo, de fascinação, às vezes de enganação, às vezes de ganho de dinheiro em cima disso. O mentor não consegue fazer mais a intervenção nesses seres. Então, é uma casa que você pensa que é mentor, não tem um mentor ali dentro, é tudo alma cebosa. Só espírito ruim. Elevando o ego das pessoas, fazendo, as mensagens são estranhas, é só isso que passei. As pessoas começam a se intitular santas, os seres de alta luz. Já se lascou, foi embora aí. Então tem uns caras que só trabalham para isso aqui no umbral. Diálogo com as sombras. Não pense que os espíritos são bestalhados, não. Por isso que eu falo, nunca duvide. Cara, nunca brinque com o ser humano. Sempre tenha respeito. Porque não vale a pena peitar nada disso. Respeito, humildade, posição correta, proximidade, sempre achando que pode escorregar, porque pode, repare. Existem espíritos que desenvolveram a capacidade de se tornarem completamente invisíveis. O mais perturbador que se infiltram em regiões mediúnicas disfarçados de mentores, era isso que eu estava falando. O cara, ele chega, você olha para ele fez isso comigo, era branco, era todo de branco o mentor, de cabelo grande, branco, arrumadinho, todo arrumadinho, o cara do meu lado, mexendo no meu ego, eu fora do corpo. Eu descobri, porque eu olhei para ele assim, ele estava falando assim para mim, ó, esse aqui é o seu site de EVA, o IVA, Instituto Viagem Astral na época. Ó, seu site está massa, mas ó, você tem que cuidar da matéria, vou. Tá, perdão, Astral Travel, obrigado de novo. Aí eu olhei para ele assim, pô, eu estava perdendo, eu estava ficando com sono já, velho, sentado inconsciente, eu estava inconsciente. De repente eu olhei para ele assim, ah, você não é mentor não, né, rapaz? Ele sabendo que não podia virar o rosto, porque ia descobrir que ele era verdade, ele mesmo assim virou um pouquinho e sorriu, sarcasticamente eu vi. Porra, que miserável. Ele falou, dessa vez você saiu, dessa vez você percebeu. Dessa vez você percebeu. Vê? Minando você. Minando em qual vai pegar falha. Tem que tomar sempre cuidado. Uma das coisas do umbral é, umbral inferior, curiosidade. Eles não são bobos. A maior máfia que você pode ter aqui no Brasil não chega aos pés do poder desses caras. A gente está falando de seres que com alta capacidade de fazer qualquer... Eles dominam. Nunca brinque, nunca subestime, nunca diga que você não tem acesso, nunca diga que você está inviolável ou sem acesso, nunca faça isso. Sempre humilde, sempre lá embaixo, sempre observando. Até o ato de você falar que não está, você já está correndo risco, porque você está se achando, junto aos seus mentores, intocável, e não é. Você é igual ao outro. A única diferença é que a sua mente mantém você no estado de equilíbrio e você se mantém, então, sempre perceptivo, sempre humildemente próximo aos mentores, ou próximo, não o mentor, não expressa uma ideia da mentoria, ideia da calma. Como é que o mentor agiria assim? Ele seria mais blando. O mentor falaria que ele era anjo? Não, então vou ficar quietinho. O mentor faria isso? Não. O mentor chamaria atenção para suas qualidades? Não, então vou ficar aqui mais... É a única coisa que ele protege, porque a proteção contra esses espíritos é a mesma coisa que lucidez. E você não tem a lucidez, você mantém ela. Você perde do dia para a noite ela. Deixa eu pegar uma parte aqui, que já estão 36 minutos, é tanta coisa que daqui. Existem locais, há 2 mil anos vai falar de catacumbas espirituais, os espíritos se mantêm corredores, já falei sobre isso. No umbral, existem corredores debaixo da terra. Quase todos os cemitérios, que já fui em cemitério no astral, eu fui algumas vezes. É uma energia ancestral, alguns deles, eles são tão antigos, que aquilo tem vida, não deixou de ter vida ali. De seres que ficaram presos, de seres que foram para lá para ajudar, de Exus que trabalham na frente, principalmente a galera que, sabendo que precisa que chucaveira, que precisa estar dessa forma, são guardiões de linha de frente. Eles precisam estar ali nesse ambiente. Esse ambiente tem
Você entra, qualquer covinha daquela ali, normalmente tem uma abertura, mas normalmente é uma só. Você anda por debaixo ali, cara, mas você anda quilômetros ali por debaixo, e sempre tem uns espíritos ali por debaixo. Então, é lotado de locais assim no astral. Você não vai dizer que os caras vivem nos vales, nos umbrais, eles dormem, como eu falei, tem casa, tem favela, tem buracos. Nos vales eles dormem amontoados, em cavernas. Eu já caí num negócio, velho, de propósito. Era como se eu tivesse desencanado. Era tipo um estômago, literalmente você desceu pela barriga. Sabe quando você tem... Eu não sei explicar aquilo. E escorregava, eu escorreguei e caí, fui caindo assim lá para baixo, aí chegou no lugar, aquele negócio era apertado, você não conseguia sair, parecia ser feito de uma vida, ele parecia que apertava você, e do lado tinha umas mãos que batiam em você assim também, que estavam presas também. Então eu estava preso daquele negócio ali, vendo outros seres presos, eu não conseguia respirar direito, e o outro cara do lado. Então tem uns negócios que os caras nem sempre é tão simples, nem todo espírito dorme tão fácil como a gente imagina, mas existe essa coisa da pobreza que eu te falei, e existe a divisão de classe, como existe aqui, espíritos com altos privilégios, outros que não têm nada, estão no umbral sem nada. É triste isso, não é? Por que é assim? Porque o homem é assim, o homem ali está assim, tá? Eu disse que a economia toda é baseada em favores, em escambo e domínio de matéria. Então, tem vários tipos diferentes de... Essa é uma curiosidade interessante. No umbral, não é... Tem esses caras que passam fome e tem os ricos. Os ricos no umbral são aqueles que são chefes, amigos do rei, digamos assim, né? Próximos das empresas, de tráfego energético. Por exemplo, tem tráfego energético de origem sexual, tem tráfico energético de origem de comida, por exemplo, de carne, de abatedouro, tem tráfico energético de origem de desarmonia, de social, tem um monte de coisa. Os caras vão tirando energia em massa da humanidade constantemente e vão levando, cada grupo tira de uma forma, leva para o seu lugar, faz os produtos. Eu já disse a você chega lá no astral, você vai fazer um queijo. Fiz um queijo. Esse queijo aqui não tem gosto. Se você morder ele, não tem gosto de nada. Por quê? Porque o gosto, ele até tem gosto, mas ele não sacia. Seria uma coisa sem vontade. Você ir no restaurante, mas sem ir no restaurante sentar, sei lá, me dá aí um macarrão. E não ter nada de gosto. A energia que eles estão querendo sentir gosto é a energia que eles conheciam enquanto estavam na Terra. Vitória, obrigado por virar membro, ajuda muito, tá? Estavam na Terra. Existe um grupo que só trabalha com restaurantes. O que eles fazem? Pegam a energia dos seres humanos, manipulam ela, transformam quimicamente, colocando naquele produto, fazendo com que aquele produto ganhe gosto. Ou ele tira direto da fonte ou faz esse processo lá, que é o mais comum. E aí você vai sentar no restaurante e você vai comer a mesma picanha que você come aqui, a argentina, deliciosa, que você gosta. Uma boa parte aqui. Eu não estou criticando, tá? Eu não como vegetal nenhum, tá? Não desde pequeno. Naturalmente é uma cebosa. Diferente da Carita que desde pequeno não come nada. A Carita tem um ser de luz, eu sou de um fraco. Mas tudo bem, eu vou melhorar na próxima vez. Eu vou ser filho de vegano, já falei isso, tá? Minha mãe já vai me dar casca de árvore com maionese de planta de aquário para mim. Toma! Para eu poder aprender a me ligar desde pequenininho. Então eles pegam, colocam isso aqui, você senta, você degusta, você senta na mesa e você come. Então o umbral tem os ricos. Eles têm veículos, eles são bem vestidos, eles têm energia para proteger ele tem uma galera que trabalha, por quê? Eles são os detentores do sistema energético, eles são da linha de controle, são eles que conseguem fazer, está com fome, tome, e isso sacia. Essa queijo que você come no astral, ele sacia você, porque a vontade que você está querendo ter, por estar na proximidade da Terra, muito próxima da que você tinha quando era físico, então você se sente saciado, o que não acontece normalmente. Então a gente está falando de um lugar que é como aqui, é igual.
Depois muda. Você vai para um ambiente que já tem níveis de pessoas com mais consciência, você vai ser que as pessoas se preocupam umas com as outras. Mas não é o caso. Humberto, obrigado, Humberto, pelo carinho. Um abração para você.